Então, oi gente, hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a mitologia amarela desse livro aqui, O Rei de Amarelo, do Robert Chambers. Em 1895, Chambers publica esse livro com 10 histórias, sendo que 4 delas giram em torno de uma peça chamada O Rei de Amarelo. A própria beleza do texto se converte em uma maldição para quem lê, provocando estranhos efeitos físicos e psicológicos. Esses contos eles podem se passar no final do século XIX ou no futuro distópico, totalmente imaginado pelo autor. O Chambers provavelmente se inspirou em Wilde Oscar Wilde e Baudelaire para fazer algumas coisas aqui, para pensar em algumas coisas. Por exemplo, no retrato de Dorian Gray, o Dorian pega um livro em amarelo, ele sente toda o nojo e a angústia que aquele livro traz, e algumas pessoas, podem até dizer que aquele livro que ele pegou é a peça do Rei de Amarelo. Os seus mocinhos, os mocinhos de Chambers, eles revelam uma tocante pureza de coração. Eles são católicos ou eles buscam a fé. E também há algo de autobiográfico nos contos, como os lugares em que o Chambers viveu e a vida boêmia desses jovens, que ele também experimentou. Há quem considere esse livro aqui a publicação mais importante no período entre Edgar Allan Poe e H.P. Lovecraft. O Chambers conquistou a sua fortuna e a fama com romances água com açúcar, essas coisas bem de banca mesmo. Mas é o Rei de Amarelo que faz com que ele seja lembrado até hoje. Alguns termos aqui do Rei de Amarelo foram tirados dos livros de Ambrose Bierce. Bierce era um famoso autor de terror, mas o Chambers ele trilhou um outro caminho. Enquanto o Bierce é mais subjetivo, o terror dele afeta a mente, o Chambers já é mais físico, quase cósmico. Alguns autores eles quiseram organizar a mitologia de Carcosa ou a mitologia amarela, só que Chambers deixou bem poucas pistas do seu mito, sendo que os nomes podem ter vários significados. Você ia ter que observar os 3 contos, ter que ir lendo e tirando esses nomes e tentando adivinhar o que esse nome é. É uma cidade, uma pessoa, um rio? Então, ficou bem complicado para isso. Os 4 contos, os primeiros 4 contos que têm relação com esse mito do Rei de Amarelo, eles envolvem amores não correspondidos, inveja, busca do poder. E essa peça, O Rei de Amarelo, além da loucura, ele desperta também o desejo de algo muito forte, ou ele vai atormentar aquele que fez uma escolha ruim. O primeiro conto é O Reparador de Reputações, é um dos contos mais completos, eu acho que é o que vai trazer mais da mitologia mesmo do Rei de Amarelo. Ele vai se passar em 1920 e ele chega a ser quase profético em relação às suas descrições da época, que o Chambers imagina, que são guerras, divisões, então essas coisas que ele não teria como saber, mas ele já imaginou que poderia ter acontecido. E esse conto se passa em 1920 e o país está passando por uma ótima fase, de acordo com a visão do narrador. Só que aí você percebe a loucura, O cara acabou de sair de um manicômio, então ele tá achando tudo muito perfeito, tudo muito bonito, mas é quase uma sátira, Uma brincadeira que o autor faz com a gente. Porque nesse país aqui, imaginado de 1920, esse país não tem mais negros, não tem judeus, é militarizado e está sendo aberta a primeira câmara letal, ou seja, o suicídio é totalmente aberto e até encorajado, para você ter uma noção. Então o narrador vai contar que ele está saindo do seu médico e ele fala sobre a queda de cavalo que ele sofreu e a internação, Ele foi internado no manicômio, mas ele não se acha louco, ele acha que ele é perfeitamente normal. E lá no manicômio ele teve contato com essa obra, O Rei de Amarelo. E ele percebeu como essa obra é maravilhosa e tudo. Eu até deixei uma parte aqui da narrativa dele sobre a obra. Ele foi censurado até pelos anarquistas literários mais avançados. Nenhum princípio específico tinha sido violado com suas páginas. Nenhuma doutrina fora disseminada, nenhuma convicção vilipendiada. Não se podia julgá-lo por nenhum padrão conhecido. Mesmo assim, apesar de se reconhecer que o Rei de Amarelo atingira a nota suprema da arte, todos sentiam que a natureza humana não era capaz de suportar seu poder, nem de tirar proveito de palavras nas quais se escondia a essência do mais puro veneno.
A própria banalidade e a inocência do primeiro ato só davam um efeito ainda mais terrível ao golpe que vinha depois. Ou seja, no segundo ato é que as pessoas enlouqueciam. Então, depois de ele contar todas as maravilhas sobre o Rei de Amarelo e como o Rei de Amarelo tinha aberto, né, a mente dele para outras coisas, ele vai nos apresentar o armeiro e a sua filha, que está enamorada pelo primo dele. E você pode até perceber que ele não tem um amor por essa menina, mas ele tem uma inveja muito grande por ela ter preferido o primo dele. E ele sobe para visitar a pessoa que ele realmente foi visitar, que era o Sr. Wilde, que é o reparador de reputações. Já percebe o nome, né? Referência com um cara que ele admira muito, que é o Oscar Wilde. Essa figura excêntrica é estranha, deformada, e ele fala um pouco sobre as características físicas dele, dizendo que as próteses do Sr. Wilde eram rosadas, mas o rosto dele era altamente amarelo. E esse narrador ele tem uma ambição, né, que ele pegou, né, a partir do livro Amarelo, do Rei de Amarelo, e foi alimentada por um manuscrito que o Sr. Wilde sempre mostra a ele, que ele vai conseguir alguma coisa e ele precisa tomar uma atitude para que aquilo realmente seja dele. Então, é um conto altamente subjetivo, então você vai tirar suas considerações a partir daquilo ali, e o final ele vai deixar você pensando muito sobre o que aconteceu ali. Tem referências à Máscara da Morte Rubra, do Edgar Allan Poe, e ele vai citar vários personagens. Esse conto é quase como se fosse uma mina de ouro para quem quer escrever a mitologia amarela, porque vários personagens você vai encontrar aqui. O segundo conto se chama A Máscara, e é um dos meus preferidos. Ele vai... você vai começar vendo dois amigos, o Boris e o Alec, transformando, né? O Boris é um escultor muito famoso, e ele conseguiu uma solução, um líquido que transforma seres vivos em mármore. Então você imagina isso, né? Ele está transformando coisas em mármore. E ele está mostrando a Alec essa descoberta dele, e é um triângulo amoroso. O conto vai contar esse triângulo amoroso entre o Boris, o Alec e a Genevieve. O Boris, ele é o escultor da grande escultura que fica na frente da Câmara Letal do primeiro conto. Então, você vê que eles têm várias relações aqui, um conto com o outro. Então, continuando. O segundo conto, ele vai falar sobre esses amigos e esse triângulo amoroso e também essa busca pelo eterno, né? Pela não morte, por transformar essas coisas vivas em algo mais. Alec promete nunca ler o Rei de Amarelo, mas ele vai encontrar o livro nos aposentos de Genevieve, no momento em que ela, já tendo lido esse livro, ela já está delirando, e ele resolve ler também para saber o que é que acontece, e aí a coisa fica um pouco complicada. O conto é bem bom e super vale a pena a leitura. O terceiro conto é No Pátio do Dragão, que vai contar vai ser um conto sobre perseguição mesmo. O narrador, ele começa falando sobre a igreja e sobre o estado de espírito em que ele está depois de ter lido O Rei de Amarelo. E ele se incomoda com a música do órgão, né? Ela tira a concentração dele. E ele percebe que o cara que estava tocando o órgão, ele começa a observar, começa a encarar. E ele se sente muito incomodado com isso e resolve sair da igreja. Só que o cara vai perseguindo ele. É como se fosse um pesadelo, em que ele não tem como escapar desse cara. Para onde ele vai, o cara tá lá perseguindo ele. E é muito angustiante esse conto. É muito angustiante, é muito maravilhoso. E o quarto conto desse grupo é O Emblema Amarelo, que, junto com o primeiro, é uma fonte muito importante de nomes e de coisas para essa mitologia amarela. Ele vai contar a história de um pintor, né, que ele tá terminando uma obra, ao olhar pela janela, ele percebe um cara parado na frente da igreja, e ele perde toda a concentração, e a partir dali tudo desanda na vida dele. Mas aí tá até tudo normal, assim, não tá tão ruim, mas depois que Tessie, que é a modelo dele, e ele leem o livro O Rei de Amarelo, é que as coisas começam a piorar realmente. É o livro é o conto que é considerado o melhor,
E também é o conto que tem mais ligações com os outros 3, então, bem interessante. Falar um pouco sobre a mitologia amarela, né? Falar um pouco sobre o amarelo. Algumas referências que a gente encontra. A palavra carcosa, que é tão conhecida nessa mitologia, ela vem da obra do escritor Ambrose Bierce, em O Habitante de Carcosa, onde ele descreve a caminhada de um homem perdido em um velho cemitério enquanto sonha em voltar para sua terra natal. Esse conto é de 1891. A gente também tem o papel de parede amarelo, que os psicólogos disseram que era um perigo a pessoas suscetíveis a problemas mentais. Temos o livro amarelo, que aparece na obra do Oscar Wilde. E o amarelo, no século XIX, era o matiz do pecado, da podridão, da decadência, da loucura e da literatura de vanguarda. A principal revista de Londres nessa época se chamava O Livro Amarelo. A escola decadente francesa se inspirava em Charles Baudelaire e nessa busca do efeito estético sem qualquer tipo de moral, do prazer sem consequência e do excesso sem responsabilidade. Você lendo essas características, você até pode imaginar um pouco o naturalismo, né? Aquela escola que veio depois do realismo. Então, é uma mistura do realismo com o naturalismo. Referências. Em Belas Maldições, o Neil Gaiman cita Rastur, que aí a gente não sabe se é uma pessoa ou se é um local. No livro A Maldição do Cigano, do King, há um bar chamado Rastur, que é destruído em um incêndio. No lugar fica uma loja alternativa chamada O Rei de Amarelo. Em True Detective, uma das minhas séries preferidas, o Rei de Amarelo, na primeira temporada, é uma figura-chave, né? E aquele final, com toda aquela... Nossa, perfeito. Se você nunca viu True Detective, assista, porque é uma das melhores séries que existem. E Rastur e Carcosa também aparecem em Darkover, da Marion Zimmer Bradley. Então, é isso. É isso. Eu acho que eu falei demais até, mas espero que eu tenha resumido bem o que é a mitologia amarela e o que são esses contos, esses 4 primeiros contos do livro O Rei de Amarelo. Eu espero que vocês estejam gostando do mês e deixem sugestões ou se inscrevam e façam o que vocês quiserem. Um beijo e feliz mês do Halloween para vocês.